E aí, turma, começa hoje o nosso projeto para cima do concurso de escrevente do TJ de São Paulo. Esse cargo, pessoal, eu fico muito à vontade de falar sobre ele porque eu já fui escrevente do TJ de São Paulo. É um bom cargo, vale a pena a preparação. Mas eu preciso que você esteja com a Constituição aberta aí, seja o Vadimeco, seja a própria Constituição, material impresso da internet, lá do site do Planalto. Eu preciso que você tenha a Constituição. Por quê? Porque a gente vai começar a grifar e a ideia é que você não tenha que assistir outros vídeos sobre esse mesmo assunto. Assiste um vídeo, anota tudo que eu vou falar aqui e você vai ter um material muito bom para se preparar para ser escrevente do TJ. Beleza? Então bora lá para cima. Rogério, eu estou sem meu código aqui. Então já anota aí, artigo 5º, inciso 73. Depois você vai ter que passar para o teu material. Ah, Rogério, vai falando que eu vou ouvindo aqui. Eu gosto de ficar ouvindo. A memória trai. Não caia nessa. Você precisa anotar isso. Sem contar que anotando, você já está treinando também a tua inteligência sinestésica. Então, auditiva, visual e sinestésica. Tem que anotar. Daqui a uma semana você esquece tudo isso e a prova ainda vai demorar um pouquinho. Vai dar tempo para a gente se preparar. Então você precisa ter esse material registrado em algum lugar para você poder fazer revisão, beleza? Então, bora lá para cima desse concurso? Vem comigo. Então, olha só, pessoal. Essa questão foi cobrada em 2018 para o cargo de escrevente. Em relação à ação popular, é correto afirmar. Mas antes da gente ler toda a questão, a gente precisa falar, conversar, explicar, resolver, entender esse artigo 5º, inciso 73. O que fala para a gente o artigo 5º, inciso 73? Ele fala, olha, qualquer cidadão, eu vou grifar, tá? Qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular. Já vou explicar, eu gosto de ler e depois eu explico. Que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou da entidade de que o Estado participe. Esse é o primeiro objeto de proteção, direito de proteção. Marcar agora o segundo. Visa anular também ato lesivo contra a moralidade administrativa. Visa anular ato lesivo também contra ao meio ambiente e visa anular ato lesivo contra o patrimônio histórico e cultural. Esses são os bens de proteção da ação popular. Então, e qual é a regra? A gente continua aqui a leitura. A regra é a seguinte: ficando o autor, então qual é a regra? O autor fica, salvo comprovada má-fé, já vou falar, ficando o autor isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Então, se o autor perde no final uma ação popular, ele está isento disso. Qual é a exceção? E agora sim, agora liga o cérebro aí, salvo comprovada má-fé, ele vai ficar isento. Então, se ele tiver... A gente já vai bater um papo sobre isso aqui, tá? Primeiro eu preciso falar com vocês o seguinte. Quem é meu aluno do canal, já conversei sobre 573, mas lá para a prova da OAB. Agora a gente começa um outro curso, então com certeza virão outros alunos que não estão se preparando para o exame de ordem. E você que já viu esse artigo, fica aí. Aproveita para fazer uma revisão. Deixa essa matéria bem sedimentada na tua cabeça, você não cai na prova. E você que está chegando, material aberto, vamos lá agora tirar os elementos desse inciso e montar um material de estudo muito forte. Vem cá. Então, olha só, quando a Constituição fala para a gente qualquer cidadão, eu te pergunto, ela está falando qualquer pessoa? Não, ela está falando qualquer cidadão. Se é qualquer cidadão, diz o nosso sistema jurídico, cidadão para a gente é aquele que tem título de eleitor. Então, quem tem o título de eleitor é considerado cidadão. Tá? Então, tomar cuidado aqui que a prova gosta de fazer essa brincadeira assim, ó. Pessoa jurídica, vou abreviar, tá? Pessoa jurídica pode petrar ação popular? Olha o não. Bem grandão. Por quê? Porque é qualquer cidadão, é quem tem título de eleitor. Quem também não pode, vou aproveitar esse não aqui, ó. Quem também não pode? O Ministério Público não pode ajuizar ação popular. Rogério, mas ele pode continuar? Pode.
vou até anotar aqui, ó, continuar a ação, se o autor da ação popular desistir ou abandonar, ele pode. Mas para a gente de escrevente aqui, nossa preparação, é só gravar que o MP não pode ajuizar a ação popular. Quem mais não pode ajuizar a ação popular? A Defensoria Pública não pode ajuizar a ação popular. E agora vem a pergunta, e o estrangeiro? O estrangeiro pode ajuizar a ação popular? Olha, a regra é não. Quando eu falo regra, porque há exceção. E a exceção a gente anota de caneta vermelha, porque se cair na prova você não vai esquecer. A exceção é para o português equiparado. O português equiparado, ele é estrangeiro, ele não é brasileiro. Mas ele tem tratamento igual ao brasileiro naturalizado. Então, o português equiparado, em que pese ele seja estrangeiro, ele tem tratamento de brasileiro naturalizado. Então, voltando à pergunta, o estrangeiro pode ajuizar a ação popular? Não, salvo o que está em vermelho, salvo o português equiparado. Tem que haver um tratado de reciprocidade, esse tratado existe, é o Tratado da Amizade da República Federativa do Brasil com a República de Portugal. Então, o português equiparado ele é estrangeiro e ele pode ajuizar uma ação popular. Então, a pergunta, se o estrangeiro pode ajuizar uma ação popular, a regra é não, salvo se ele for português equiparado. Tudo bem até aqui? Beleza. O que mais que a gente precisa conversar? Olha, a Constituição determina que a ação popular é para proteger patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe. A moralidade administrativa seria o segundo bem protegido. Vamos colocar um exemplo aqui, para quem gosta de exemplo? Então vamos lá. Olha, um exemplo de moralidade administrativa. Aí no seu município estão fazendo um contrato público onde a licitação é exigida e não há licitação. Fere, no mínimo, a moralidade administrativa. Rogério, então eu posso ajuizar uma ação popular para anular esse ato lesivo? Pode. Você é cidadão, você nasceu no Brasil em regra, né? Vai ser brasileiro nato ou brasileiro naturalizado. Rogério, eu não sou brasileiro, eu sou português. Ah, você é português? Você tem título de eleitor? Tenho. Então você pode ajuizar também, porque você é o português equiparado. Você é estrangeiro, mas tem tratamento de brasileiro naturalizado, tem os mesmos direitos de brasileiro naturalizado. Então você pode ajuizar a ação popular para avisar esse ato lesivo no seu município aí, na sua cidade, está fazendo uma contratação pública sem licitação, fere a moralidade. Tá legal esse exemplo aqui? Beleza? Vem cá. Mais um outro exemplo. E outro direito agora, vou marcar com outra cor, é para a gente sempre poder identificar o meio ambiente. Por exemplo, olha, o município não está fazendo o tratamento do esgoto, está deixando o esgoto a céu aberto, etc. e tal, e está causando danos ao meio ambiente. Rogério, eu posso? Pode. Se você é brasileiro, naturalizado ou nato, ou português equiparado, e tem título de eleitor, você pode proteger o meio ambiente. Tudo bem? Outra cor para você ver que agora nós estamos falando de outro direito, patrimônio histórico e cultural. E aquele imóvel lá que foi tombado, imóvel da sua cidade, que representa toda a história dos munícipes da sua cidade, estão querendo destruir. Olha, vamos derrubar esse imóvel e construir aqui um shopping. Olha, está danificando o patrimônio histórico, o patrimônio cultural. Beleza? Então, com esses exemplos, a gente já consegue identificar quais são os bens protegidos pela ação popular. Show de bola. Agora eu vou precisar apagar aqui, pessoal, para ganhar um espaço para a gente conversar dessa parte final do inciso. Essa parte final do inciso, ela não cai em prova, tá? Não cai não, fica tranquilo que ela não cai. Ela só acontece o seguinte com ela, ó. Chove, só que seria um guarda-chuva, tá? Muito mal feito. Chove na prova. Quando o examinador quer cobrar ação popular, ele sempre acaba passando por essa parte final do inciso 73, que é o inciso que a gente vai bater um papo agora sobre ele, para não ter pegadinha na hora da prova. Vou apagar aqui o meu guarda-chuva mal feito? Vamos lá então. Então olha só, o que fala para a gente
a parte final. Qual é a regra, então? A regra é que o autor da ação popular, ele não precise tirar dinheiro do bolso. Pois veja bem, olha o que o constituinte originário pensou. Se eu determinar que quem ajuizar uma ação popular para proteger esses direitos difusos, direito da coletividade, ao final, se perder, tem que pagar, ninguém vai proteger. Olha, estou sabendo que no meu município está tendo uma contratação pública sem licitação, onde ela é obrigatória. Eu vou proteger? Falar, olha, se ao final eu não conseguir provar, eu vou ter que pagar as custas judiciais e os ônus da sucumbência. Ônus da sucumbência, os honorários do advogado, a parte contrária, fora as custas do processo. Eu não, vou ficar quieto, não vou fazer nada disso. Então, o constituinte determinou na Constituição, olha, a regra, se você perder, você não tem que pagar, porque você teve ideia de proteger esses patrimônios que o constituinte elencou como essenciais para a vida em coletividade. Então, se você protege, você não tem que pagar ao final, porque a ideia é que você proteja mesmo esses patrimônios, beleza? Mas ele traz uma exceção. Se você estiver de má fé, se você estiver, me permitam, de má fé é melhor, né? Pode ter criança na sala. Se você estiver de má fé, você não pode, esse é o problema, né, de aula presencial, só tinham ali os adultos e tal, agora aqui pela internet, passa uma criança atrás, ouve. Se você estiver de má fé, voltando então, se você estiver de má fé, você precisa pagar custas judiciais e ônus da sucumbência, porque você não está querendo proteger patrimônios que eu elenquei como necessários. Você está querendo causar prejuízos ao seu desafeto, a quem está na governança daquele município, daquele estado e por aí vai. Beleza? Então, de má fé, se perder, paga as custas. Se perder, paga as custas e honorários da sucumbência. Vem cá. Ficando o autor, salvo, né, comprovada a má-fé, isento de custas judiciais e ônus da sucumbência. Então, no final, se ele perde, ele paga os ônus da sucumbência, porque ele perdeu, mas ele estava de má-fé. Então, se ele estiver de má-fé, vou anotar aqui em vermelho, tá? Para a gente poder lembrar, se você der um print. Se ele estiver de má-fé, aí ele tem que pagar ao final, porque a má-fé não está protegida pela Constituição. E o que quis fazer o Constituinte com a ação popular quando ele previu que a má-fé tem que pagar custas judiciais e o ônus da sucumbência? Previu o Constituinte que a ação popular não é um instrumento político, ele é um instrumento jurídico para proteger, para tutelar patrimônio público ou da entidade que o Estado participe, moralidade administrativa, meio ambiente, patrimônio cultural e histórico. Se você quer proteger, você não paga ao final. Se você está de má fé, você tem que pagar, porque aí você vai estar usando, você estará usando a ação popular como instrumento político, e não é essa a finalidade da ação popular. É anular ato lesivo a esses patrimônios. Visto isso, pessoal, a gente consegue agora partir para o exercício que caiu na prova de escrevente, cargo que você em breve será. E vale a pena, hein? Eu garanto. Vem cá. Então, bora lá. Agora a gente volta para resolver o exercício. Fala para a gente a Constituição Federal. Desculpem, a questão, né? A ação popular é correto afirmar. Tomar cuidado sempre em prova, que a VUNESP adora ficar perguntando correto, correto, correto. Depois ela vem com incorreto. Então aqui nós vamos procurar a alternativa correta. Haverá pagamento de custas pelo autor no caso de nova ação. Não, nós vimos que só pagará custas e honorários se houver má-fé. Aqui era o erro da alternativa A. Alternativa B, serão devidas custas judiciais e ônus da sucumbência. Não, a regra é que não serão devidas. Só serão devidas custas e ônus se houver má-fé. Era o erro da alternativa B. Faltou ali se ele estivesse de má-fé. Não é a regra ser devida, só se houver má-fé. A improcedência, por carência de provas, evidencia a má-fé do autor da ação popular. Ora, a carência de prova significa que ele não conseguiu provar o que ele alegou, apenas isso. Isso não está ligado diretamente, intrinsecamente com a má-fé. Carência de provas, improcedência, né? Negou o pedido, falou, olha, você teve o pedido negado porque você não conseguiu provar, não tem a ver, em regra, com a má-fé. Carência, você não conseguiu provar o que alegou. O conjunto probatório
não foi suficiente para demonstrar o que você alegou era verdade. Era o erro da alternativa C. Alternativa D. A improcedência torna devidos os honorários da sucumbência. Não, nós vimos que é a má-fé que torna os honorários da sucumbência devidos. E as custas judiciais também, né? Isso pela má-fé. A improcedência, não. Alternativa D também está errada. Alternativa E. Serão devidas as custas desde que comprovada a má-fé. Olha que bonito. Era a nossa alternativa correta. Assinalo o E. Você está muito perto de ser escrevente, vai trabalhar de segunda a sexta, vai ter férias, 13º, um terço, ou seja, só alegria. Vale a pena o sacrifício? Vale demais a pena esse sacrifício, pessoal. Bons estudos, até o próximo vídeo.